O trigo é um dos alimentos mais antigos do mundo. Há muito tempo, o grão que se transforma em farinha já faz parte da nossa alimentação por meio de pães, cereais, biscoitos e massas, por exemplo. A estudante Natália acabou de chegar do mercado e comprou alguns derivados da farinha de trigo, como pão e biscoito. Mas esses alimentos são diferentes dos tradicionais. Eu prefiro os mais naturais, menos processados e por isso os integrais. E qual é a diferença do alimento integral para o tradicional? O alimento integral, pelo seu próprio nome, ele é um alimento íntegro, ele não tem partes removidas ou ele tem menos partes removidas do que um produto convencional. Essa diminuição de processamento, no caso aí principalmente do refinamento, ele faz com que algumas partes sejam mantidas. Então, ele tem uma manutenção maior de vitaminas, de minerais e tem uma quantidade maior de fibras. A nutricionista Fernanda Gasparini chama atenção para os benefícios causados em consumir integrais. Então, ele contribui com a saciedade, o tratamento de constipação. Ele também, dentro do nosso organismo, age como uma vassourinha dentro de nossas artérias, dentro do nosso sistema trato gastrointestinal, fazendo com que haja diminuição do colesterol. Então, a fibra, além dela ajudar na melhora do colesterol, ela ajuda prevenindo o risco de doença cardiovascular. A base de muitos alimentos integrais é a farinha de trigo integral. E a produção dessa farinha começa aqui, no campo, com a plantação e colheita. Após esse processo, o material é levado para moinhos, onde o trigo será limpo de todas as impurezas. Depois, o trigo vai ser levado para os silos, grandes reservatórios de armazenamento. Os grãos vão passar por vários processos de limpeza até chegar na trituração. Neste processo, os grãos são amassados em cilindros de diferentes tamanhos e alturas. A farinha integral é obtida com a moagem dos grãos inteiros do trigo, ou seja, eles não passam pelo processo de refinamento industrial. Isto possibilita que a farinha não perca seus nutrientes. Depois deste processo, a farinha é levada para a indústria, que vai dar forma a diversos produtos. Neste ano, as lavouras de trigo foram afetadas com a baixa umidade e escassez de chuvas. Isso afetou na produção, mas existem alguns dados que merecem nossa atenção. Por exemplo, no período de 11 anos, o consumo e a moagem da farinha de trigo no Brasil cresceu cerca de 16%. Já o estoque da safra 2016-2017, em relação ao de 2011-2012, cresceu cerca de 6%. A região sul lidera com 42% da moagem de trigo nacional. O consumo de alimentos mais saudáveis também cresceu. Uma pesquisa realizada mostrou que o Brasil é o 5º maior mercado de alimentos saudáveis, registrando um crescimento de 20% desde o ano de 2012. Enquanto isso, os outros países tiveram um crescimento de 8%. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos Naturais e Integrais, as vendas de produtos integrais têm crescido 15% ao ano. A gente vê muitos trabalhos hoje na área científica que visa justamente o aproveitamento de partes não convencionais, que são as cascas das frutas, os talos, as folhas. Mas fique atento para não comprar e consumir o produto errado. Desde o ano passado, a Anvisa deseja regulamentar a venda de integrais no Brasil. Então, o que a gente, como profissional nutricionista, orienta o consumidor olhe o ingrediente. O primeiro item tem que ser feito com a farinha de trigo integral. Muitas vezes o alimento começa lá, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. E é a farinha de trigo branca, comum, a refinada. O grão que dá origem a diversos tipos de alimento também pode ser o sinônimo de uma vida mais saudável.